E voltamos com o programa Gente que Vale. Hoje falando sobre a fase sanatorial de São José. Um período que criou as bases para o grande ciclo de desenvolvimento da cidade, principalmente a partir dos anos 50. Eu converso sobre esse tema com o engenheiro Vitor Schuster, conselheiro do CREA e autor do livro São José dos Miquins, uma das principais obras, se não a principal, sobre esse período da história da cidade. Vitor, no bloco anterior você falava sobre o início da construção do Hospital Vicentino Aranha, mas junto com isso veio também um grande preconceito, né? A doença, as pessoas rejeitavam essa doença. Como é que é essa história e o nome Miquins? Bom, vamos começar pelo nome do Miquim. Sempre me perguntaram por que você escolheu o Miquins, né? Muita gente não ouviu falar desse termo. Miquim, na verdade, é um carrapatinho, bem pequenininho, carrapato pólvora. O pessoal conhece como carrapato pólvora. O polvinho. E o doente de tuberculoso, ele não se referia, eu sou tuberculoso, eu sou tísico. Ele dizia, eu estou com a marvada. E os miquinhos ou miquins, que é o bacilinho, estão comendo os meus pulmões, porque a tuberculose pulmonar, na verdade, vai criando cavernas no seu pulmão até a hora que ele não resiste. Então, miquins são esses bacilos, né, que eles se referiam. E miquins é porque São José dos Campos. Se a gente olhar lá atrás, é São José dos Campos pelos campos verdejantes. Mas eu costumo dizer que durante esses 40 anos da fase sanatorial, né, que começa com Vicentina e termina ali no finalzinho da década de 50, comecinho da de 60, os campos foram, quem reinou aqui foram os miquins. Por isso, São José dos Miquins, pelo menos, depois a gente voltou de novo a ser São José dos Campos. Mas as pessoas, inclusive, que passavam de trem, elas punham os lenços nas bocas, né? Justamente pelo preconceito e o medo de adquirir a tuberculose. Todas as cidades em volta diziam, olha, não vá para São José. Então, quando vinha um parente, e normalmente você vinha de trem, olha, você pode parar em Jacareí, você pode parar em Taubaté. Ou pula Taubaté, né? Mas São José, e se você, passando lá, você põe o seu lenço aqui, cobre o seu nariz e a boca. Hoje a gente tem a máscara, né? A gente vive um período, nós estamos, espero, indo para o fim, mas a gente vive um período muito semelhante a isso. Então, colocava-se a máscara. Aqueles que desciam não tomavam nem xícara de café e nem tomavam água. Então, aqui, na verdade, era um lugar para ser evitado. E fora isso, começou a existir na cidade uma certa rejeição aos doentes, né? Porque a forma de transmissão existia um mito aí, né? Que infelizmente, naquela época, você sabe que a tuberculose dá uma secreção. E eles cuspiam no chão. Essa secreção no chão secava com o sol, então ela fazia parte da poeira. Então algumas pessoas diziam, cuidado, a São José, quando ventar a poeira, se você aspirar, você vai pegar tuberculose. Quer dizer, isso era uma coisa da época, né? A falta de informação, como a medicina era. Então, essa rejeição dos doentes durou até o momento que desde o padre, o prefeito, o delegado, o lavrador, todo mundo foi contaminado. Então aí você não tinha. As pessoas, evidentemente, logo no comecinho dessa coisa, quando você tinha algum familiar, todo mundo se afastava daquela família, né? E o indivíduo doente ele tinha que ficar num quarto sozinho, utensílios, copinho, tudo separado, né? A gente viveu recentemente uma época meio parecida. Então existia esse estigma do doente, até que a cidade inteira quase que contaminada, né? Muita gente até tinha o bacilo de Koch, mas não desenvolvia. Era mais resistente. O meu avô contou no finalzinho da vida, olha, eu tinha o bacilo de Koch, mas nunca desenvolvia a doença, né? E ele tratava de doentes, mas ele nunca... Nós vamos chegar na história do seu avô. Antes disso, eu queria dizer o seguinte, como é que foi essa fase para o impacto da economia? Porque depois do Vicentino Aranha, surgiram também outros hospitais, pensões que faziam esse tratamento, né? Isso. E acabaram dinamizando a economia. O Vicentino Aranha é o primeiro, por isso a gente inicia a fase sanatorial nele. Depois você teve a Vila Samaritana, ali na Paraibuna, você teve o Rui Dória, em 34, que é o particular, você teve o da Maria Imaculada, né? Da Madre Teresa do Sagrado Coração, lá de Jesus Eucarístico. Você teve o Sanatório Esra, que é onde hoje nós temos o Santos Dumont. Você teve o Antoninho da Rocha Mármore lá no fim. Só que todo esse aparato de sanatórios
trouxe muita gente para São José. Se você pegar lá o livro de internações do Vicentino Aranha, você vai ver que veio gente de fora do Brasil. Então, vinham de todas as partes do Brasil, inclusive de fora, se tratar. Isso que eu ia falar. Aí começou a chegar essas pessoas que tinham uma visão cosmopolita, médicos de fora, que vieram se tratar e tratar essas pessoas. Isso. E aí, o seu avô, né, o grande médico, o doutor Nelson Dávila, dentre outros, que além de nos ajudar no período sanatorial, acabaram colaborando com a cidade durante anos, né? Sendo prefeitos, vereadores desse período, não é isso? Sim, sim. Eu acredito que assim, o fato de você ter a formação em medicina naquela época, né, no caso do meu avô, em 1914 ele chegou aqui. Então, por você ter estudado e vivido na capital da República, você tem uma visão muito diferente. Lembra que nós estamos falando que São José era provinciano, né? Então, eu acho que essas pessoas que aqui chegaram, com essa visão um pouco mais cosmopolita, cosmopolita, mundo, né? Com mais informação, mais educação, faz uma diferença. É importante lembrar, até é interessante a gente lembrar, por exemplo, João Guilhermino, né? Quem que é João Guilhermino? Na verdade, é Giovanni Guglielmino. É um italiano formado em Turim, médico, que foi o primeiro médico residente. Porque aqui em São José, antes do Vicentino Aranha, essas coisas, antes de 1910, ninguém queria morar aqui, nem médico. O médico vinha tratar por cada família, né? E o João Guilhermino foi o primeiro deles a morar aqui e tratar das pessoas. Então eu acredito que essas pessoas, você tem Rui Dória, que veio depois, chegou a ser prefeito. Jorge Zarur, tem Otávio Del Nero, tem uma série de pessoas, né, que tem essa visão médico e sanitarista. E isso aí fez com que, quando eles percebem que existem muita gente doente, a cidade precisa de investimentos onde? Na infraestrutura. E aí a chegada dos engenheiros, né? Vettoretti, José Longo, que na verdade começaram a desenhar as grandes avenidas, arborizadas, arejadas, desse conceito de cidade planejada. Como é que foi essa segunda etapa? Então, é interessante a gente até voltar um pouquinho, que São José, a gente fala que a questão do planejamento de São José, ela remete na década de 30, 32. 32, São José tem a primeira legislação de zoneamento. Olha, tem a zona residencial, comercial e sanatorial, que é um pouco daquilo que nós estávamos conversando. Já olhando o seguinte, olha, os sanatórios têm que ficar distante da zona residencial e comercial. Então, essa questão de você organizar a cidade em termos de zonas de uso já existia desde a década de 30. Logo em seguida, colocou a industrial e a gente vai ver que mais para frente veio a aeronáutica. Mas nessa fase, todo mundo, médico, sanitarista, os engenheiros como José Longo, né? José Longo foi responsável pela abertura da Avenida São José. A Avenida São José, para quem não sabe, do outro lado tinham casas. A gente não olhava o banhado. O pessoal, até 1939, o banhado daqui da cidade você não via. Era o fundo da cidade, ou seja, as pessoas jogavam entulho ali, né? As casas, os quintais iam até lá a linha do trem, né? Então, José Longo fez isso. Em 1935, tem uma coisa interessante que é importante a gente frisar. São José, eles decidiram que era melhor São José, naquele momento, perder autonomia política e administrativa, se transformar numa estação climatérica e hidromineral. E ter prefeitos nomeados. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa fase importante é a transição para o período industrial. Bem, amigos, esse aqui é o nosso último intervalo. Voltamos já com o programa Gente que Vale. Hoje falando do período sanatorial de São José dos Campos. Um período que teve papel decisivo na história da cidade. Até já!